Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as operações que podemos executar nos sinais. Então, essas operações podem ser feitas sobre as variáveis dependentes, ou seja, podemos executar operações sobre x de t e sobre t. Primeiramente, vamos falar rapidamente das operações em x de t. Quais podem ser elas? Nós podemos fazer um escalamento de amplitude, aumentando ou diminuindo a amplitude. Podemos adicionar sinais a cada instante de tempo, então se soma, por exemplo, 2 sinais. Podemos multiplicar o valor de 2 sinais. Podemos diferenciar um sinal ou integrá-lo. Então vamos conversar um pouco. O escalonamento de amplitude é uma multiplicação de um escalar sobre o sinal. O que acontece se fizermos isso? É como se a gente multiplicasse a amplitude do sinal em cada instante de tempo por k. Então, por exemplo, um amplificador eletrônico faz essa operação. Um resistor, podemos imaginar como também fazendo essa operação. Se temos x de t como a corrente elétrica no tempo, a tensão, então, ela vai ser o quê? Ela vai ser a constante do resistor vezes x de t. Aqui v de t e x de t são sinais. E estamos alterando a amplitude de x de t para obter o sinal tensão v de t. Então, a adição aqui, podemos adicionar dois sinais, por exemplo, duas correntes entrando numa malha de um circuito. Podemos multiplicar, então, como se a amplitude fosse multiplicada em cada instante do tempo. E podemos diferenciar. Por exemplo, num indutor, para obter a tensão no indutor, nós precisamos diferenciar a corrente. Integração, então, é semelhante. Por exemplo, um capacitor, a gente precisa integrar a corrente durante todo o período de tempo para obter o sinal da tensão. Então, agora um pouco mais complicado são as operações que vão ocorrer na variável independente t. Quais são elas? Podemos fazer um escalonamento do tempo, ou seja, podemos comprimir ou expandir a duração de um sinal, podemos refletir esse sinal e podemos deslocar no tempo, ou seja, adiantar ou atrasar o início de um sinal. E também podemos realizar operações combinadas dessas operações. Então, escalonamento no tempo é quando se multiplica a variável independente t por uma constante. Quando essa constante ela for maior do que 1, nós vamos ter uma compressão. Quando essa constante estiver entre 0 e 1, nós vamos ter uma expansão. E aí, temos que ter um cuidado extra no tempo discreto. Por quê? Porque no tempo discreto existem valores para o sinal apenas em instantes inteiros. Ou seja, por exemplo, se nós tivermos uma compressão por fator 2, aqueles instantes de tempo fracionários, eles serão de amostras perdidas. Esses valores eles não estarão presentes no sinal transformado. Então, vendo aqui um exemplo no tempo discreto. Se nós multiplicarmos por 2 aqui o n, nós vamos ter uma compressão de fator 2. Ou seja, esse sinal terá duração divididas por 2. Então, nós vamos pegar cada amplitude do sinal em instantes pares e vamos colocar no sinal transformado. Esses instantes ímpares, eles no sinal transformado estariam nesses instantes de tempo, que são fracionários. E, portanto, vão ser amostras perdidas.
no novo sinal transformado, elas não estarão ocorrendo. Então, quando se faz essa compressão, é como se algumas amostras, no tempo discreto, elas deixem de existir. No tempo contínuo, não se precisa ter esse cuidado, porque o eixo T ele é contínuo, existem valores para todos os instantes de tempo. Então, uma compressão por 2 é como se diminuíssemos a duração desse sinal por 2. E uma expansão divididos por 2 é como se expandisse a duração desse sinal por 2. Outro exemplo, um sinal em tempo contínuo, aqui se faz uma compressão por 2 e aqui se faz uma expansão por fator 2. Reflexão é quando se multiplica a variável independente pelo menos. O que ocorre quando se faz uma reflexão? O sinal na parte positiva do eixo T, ele é refletida, é batida para a parte negativa e vice-versa. Alguns casos especiais, então para sinais pares, a versão reflexiva ela vai ser igual e para sinais ímpares vai ser a negativa do sinal original. Então, vendo aqui alguns exemplos. Se quisermos realizar a reflexão desse sinal aqui, o sinal da parte negativa do tempo, ele é refletida para a parte positiva. E vice-versa, a parte positiva é refletida para a parte negativa. Então, que semelhante, essa parte aqui positiva é refletida para a parte negativa e aqui refletida para a parte positiva. É como se invertêssemos o sinal. Então, aqui um exemplo. Encontre a versão refletida em relação ao eixo de amplitude do sinal. Então, nesse exemplo, está sendo pedido o que é x de menos t. É fácil. Então, essa parte aqui que está para o lado negativo, ele vai ser plotado na parte positiva e o que está na parte positiva vai ser plotado na parte negativa. Então, aqui, cuidado. Aqui era t sobre 2, então aqui vira menos t sobre 2, porque ele está pela direção negativa do sinal. E aqui, menos t1 fica t1, porque ele está no eixo positivo. Então, aqui um outro exemplo. Temos um sinal de tempo discreto, com x n, e se quer um sinal composto. Então, vai ser feito duas operações aqui. Primeiramente, é feita uma reflexão no xn e depois se soma os dois sinais, x de n com x de menos n. Se pergunta quanto é esse y de n, que é esse sinal composto. Então, fazendo um exemplo. Primeiramente, aqui para ficar mais fácil de visualizar, plotei o x de n, tem amplitude 1 para n igual a 1 e amplitude menos 1 para n menos 1. E 0 para todos os outros instantes de tempo. Se calcula então agora a versão refletida, que estava na direção do eixo positivo, é batido para o eixo negativo, então essa porção ela é batida para o eixo negativo e vice-versa. Então temos um sinal invertido aqui, x de menos n. E aí se soma. Vamos para cada instante de tempo e somamos as amplitudes. Então, antes de menos 1 é 0, porque não tem nada em ambos, nem em xn, nem na versão refletida. Quando atinge menos 1, nós vamos somar a amplitude 1 com a amplitude menos 1, vai dar 0. No instante de tempo 0 é 0. E no instante de tempo 1, vamos somar menos 1 com 1, que vai dar 0 também. Então, y de n é 0 para todo instante n. Mais um exemplo aqui de tempo discreto. Nós temos o sinal apenas com valor 1 para os instantes menos 1 e 1, e 0 nos outros instantes. E se pergunta quanto é y de n, a soma da versão positiva com a refletida.
Então, primeiro, para ficar mais fácil de se visualizar, plotei o que é o xn. Então, tem um apenas para os instantes menos 1 e 1. E calculamos quanto é x de menos n. Se nós formos olhar aqui, refletir essa parte positiva para negativa e vice-versa, é igual, pois esse sinal é par. Então, nem vou plotar a versão refletiva, é igual. Para calcular o y de n, que é a soma desse sinal refletido com esse sinal aqui, vai ser como se somasse duas vezes esse sinal aqui. Então, antes de menos 1 vai ser 0, não tem valores. Aqui, se eu somar amplitude 1 com amplitude 1, eu vou ter o valor 2. O 0 é 0. E aqui, somar amplitude 1 com amplitude 1, eu vou ter valores 2. Então, organizando formalmente, nós temos que o y de n é 2 para n igual a menos 1 ou 1 e 0, caso contrário, deslocamento no tempo. Então, subtrai ou soma um escalar, aqui t0. Se nós subtrairmos um t0 positivo, o sinal ele estará sendo atrasado, ou seja, ele vai começar depois, e é como se nós passássemos o sinal, então, para a direita no eixo t. Se nós somarmos por um valor positivo ou subtrairmos por um valor negativo, que está no mesmo, esse sinal transformado será adiantado, ou seja, o sinal ele vai começar antes, ou é como se nós puxássemos todo o sinal para a esquerda no eixo t. Estão vendo alguns exemplos. Se nós fizermos um deslocamento nesse sinal por 2 unidades de tempo, aqui subtraindo por 2, é como se todo esse sinal ele fosse deslocado 2 unidades de tempo. Então, aqui ele começava em menos 1 meio, então menos 1 meio mais 2 vai dar 3 meios. O 0 aqui, 0 mais 2, instante tempo 2. O meio mais 2, 5 sobre 2. Então, esse sinal aqui foi deslocado 2 unidades de tempo. Aqui a mesma coisa no tempo discreto. 2 unidades de tempo fará esse sinal aqui se deslocar 2 unidades de tempo. Então, essa amostra estava na posição 0, ela passa para a posição 2. E a mesma coisa para todos os instantes de tempo. Então, aqui um exemplo. A figura a seguir mostra um pulso retangular x de t, de amplitude unitária e duração unitária. Encontre esse sinal transformado. Subtraindo 2 unidades de tempo, vai ser como se atrasasse o sinal, ou seja, ele vai ser deslocado para a direita, ele vai começar depois. Então, o instante 0, ele passa para o instante 2, o menos 1 meio mais 2, ele vai para 1,5, e 1 meio mais 2 vai para 2,5, então temos o mesmo pulso retangular, mas ocorrendo 2 unidades de tempo depois. Então, aqui mais um exemplo. Temos um sinal de tempo discreto e se pergunta quanto é a versão do sinal deslocada 3 unidades. Como aqui é soma, vamos ter um sinal deslocado para a esquerda ou adiantado. Primeiramente, para ficar mais fácil, plotei quanto é o xn e depois se calcula quanto é o sinal transformado. Então, cada valor nesse sinal xn vai andar 3 unidades para a esquerda. Então, essa amostra aqui, ela ocorria no instante 2. 2 andando 3 unidades para a esquerda, vai parar no instante menos 1. Esse 1 aqui, menos 3, vai parar no instante menos 2. O 0, menos 3, menos 3. Menos 1, menos 3, vai correr no menos 4. Menos 2, menos 3, ocorre no instante menos 5. E aqui, formalizando, vai ter amplitude 1 nos instantes menos 1 e menos 2, amplitude menos 1 nos instantes menos 5 e menos 4, e 0 caso contrário.